dedicadas, muito comprometidas, muito bem intencionadas e pessoas com quem eu tive sempre excelentes relações. Acontece que eram pessoas que de alguma forma respondiam a essa cultura institucional, porque eram pessoas que também estavam pressionadas por prazos, por burocracias, por exigências excessivas e que acabam passando isso adiante e em muitos casos naturalizando isso também. Existem professores que se aproveitam da posição que eles estão? Existem. Existem casos de abuso de poder? Existem. Mas aí que tá. Quando eu digo que a questão é institucional, é que se a instituição não tivesse carregada de problemas, se a instituição em si mesma não desse espaço para essa quantidade de abusos, essas pessoas não teriam o comportamento que elas têm. Nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa discutir é como a própria cultura da universidade, a própria cultura da academia contribuem diretamente para o sofrimento emocional e psíquico das pessoas que estão envolvidas com ela. O que a gente precisa questionar é a lógica que está na CAPES, no CNPq, nas reitorias, nas pró-reitorias, é a lógica que está na base dos critérios de avaliação, dos prazos, da exigência enorme por produtividade. É disso que a gente precisa falar, dando foco em todo o prejuízo excessivo que isso causa. O debate que a gente precisa levantar é o debate de que a gente tem plenas condições de produzir conhecimento de qualidade, que a gente tem condição de produzir conhecimento de excelência, sem precisar acabar com a saúde mental das pessoas que estão na universidade brasileira. Preocupação com saúde mental precisa ser uma política estudantil e uma política pública, porque do jeito que as coisas estão acontecendo, não tá ok, não tá tudo bem e definitivamente não é normal. Não. É isso, né, Flávio? Assim, eu Boa noite, pessoal. Vamos começar a Boa nossa sexta noite. aula. Boa Boa noite, noite. Felipe. Hoje enviei para vocês um e-mail falando como que vai ser o esquema, né? Para quem tiver, para quem está acompanhando de forma síncrona ou que já tem várias faltas, etc. Então, na semana que vem eu vou mandar para vocês a lista de quem está abaixo da quantidade, né, de 75%. E também mando as perguntas norteadoras. Depois, se alguém ficar com alguma dúvida, coloca aqui no chat, que daí eu respondo no intervalo, alguma coisa assim. Então, vamos dar início aqui, tchau. Nossa sexta aula, do capítulo 4. E se enquanto, né, no capítulo 3, a gente desceu, né, ao ordinário, essa questão do cotidiano, de lidar como que se dá as práticas acadêmicas e extra-acadêmicas, hoje a gente vai olhar para a questão do extraordinário, né? Aquilo que agita as crises, né? O momento em que quebra, né, esse cotidiano, mas que tem uma certa ligação com ele. Então, enquanto o capítulo anterior buscou, através de fragmentos, descer ao nível do ordinário e do que constitui o cotidiano universitário, este capítulo se volta para o que foge a esse cotidiano, aquilo que não é ordinário, mas que estabelece, de certa forma, como além do ordinário, né? Então, o extraordinário. Toma aqui o conceito de eventos críticos de Vinadaska. A gente está falando dela, assim, desde as primeiras aulas, né? O conceito já foi apresentado brevemente na introdução da dissertação. Em Vidas e Palavras, a autora olha para dois eventos que marcaram profundamente a Índia: a partição em 1947 e o assassinato da primeira-ministra Indira Gandhi, em 1984. Tais eventos são considerados críticos por serem acontecimentos sociais que interrelacionam questões históricas e vida cotidiana, tornando-se referência na construção do imaginário coletivo do país. Aqui, diferentemente, olho para eventos de dimensão relativamente menor, mas que dentro do campo acadêmico da FEFELESH, entendo que servirão de referência para uma série de questões e proposições que transformaram, de alguma forma, a vivência do cotidiano desde então. Tais eventos são os suicídios discentes, especialmente o caso de Ricardo, e o segundo, a pandemia de Covid-19. No capítulo, eu primeiro apresento a pandemia e depois os suicídios, mas eu achei que dado o teor, assim, da questão, é melhor inverter, começar com suicídios e daí passar para a questão da pandemia na segunda parte. Pois bem,
A OMS estima que anualmente 727 mil pessoas tiram a própria vida no mundo e um número muito maior de pessoas tentam suicídio. Hoje, o suicídio está entre as grandes causas de óbito no mundo. Mais pessoas morrem por suicídio do que por malária, HIV/AIDS, câncer de mama, guerra ou homicídio. Embora seja um fenômeno global, quase 3/4 dos casos ocorrem em países de baixa e média renda. Ainda que seja um fenômeno que ocorra ao longo de todas as faixas etárias, entre os jovens de 15 e 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte. Mas como a gente vai ver, né, se eu não me engano, a principal causa de morte nessa faixa etária é entre universitários. Atrás apenas de acidentes de trânsito e violências interpessoais. Entre as mulheres dessa faixa, dos 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de óbitos. Entre os homens, a terceira. Em 2021, que é o último dado que a gente tem, né, sobre a questão do suicídio, o Brasil registrou 15.507 suicídios, o equivalente a uma morte a cada 34 minutos. 77,8% das ocorrências envolviam homens. No mesmo período, foram contabilizados 114.159 casos de violência autoprovocada, que normalmente, né, em certa forma, é tido como automutilação, né? Ou tentativas de suicídio, também às vezes é tido como violência autoprovocada. Sendo 70,3% desses cometidos por mulheres. Assim como se delineia na literatura global sobre a temática, há diferenças de gênero na dinâmica dos comportamentos suicidas. Mulheres apresentam maior prevalência de ideação, planejamento e tentativa de suicídio, ao passo que homens apresentam um risco de 2 a 4 vezes maior de morrer por suicídio. Então, né, nesse recorte de gênero, né, mulheres tendem, né, então, a violência autoprovocada, né, que é então, essa ideação, esse planejamento e essa tentativa, mas a quem acaba consumando mais o suicídio são homens. Ainda há uma interação entre os marcadores de gênero e de geração. Para homens, as taxas de suicídio aumentam progressivamente com a idade, atingindo seu pico em idosos acima de 70 anos. Então, né, conforme vai progredindo a idade, vai progredindo também o número de suicídios entre homens. Para mulheres, o oposto ocorre. O risco é mais elevado entre adolescentes de 15 a 19 anos. Com o avanço da idade, há uma estabilização e declínio das taxas. Então, a gente tem dois movimentos contrários, né? Enquanto um vai aumentando ao longo da vida, um chega ao topo no período, né, da adolescência, da juventude, e dá uma estabilizada. Na última década, de 2011 a 2021, né, de onde se refere os dados, o Brasil enfrentou um crescimento no número de suicídios. Destacam-se os maiores percentuais de suicídio em relação ao total de óbitos por todas as causas, entre adolescentes, jovens adultos, indígenas, pessoas com ensino médio e ensino superior e solteiras. No primeiro semestre de 2021, como a gente trouxe, né, na primeira aula, 5 discentes da graduação da FEFELESH tiraram suas próprias vidas. Porém, apenas 3 casos foram reconhecidos pela instituição naquele momento. Um deles foi o caso emblemático de Ricardo, um aluno negro da geografia, que se jogou do alto da moradia estudantil, onde era morador, em maio daquele ano. Ricardo recebia atendimento do Escritório de Saúde Mental, desde 2019. Como a gente tratou na terceira aula, né, o escritório foi de 2018 até 2022, ele está extinto hoje. Um dos lugares em que relatava sofrer racismo pelos colegas de curso e até mesmo por docentes. O estudante chegou a avisar diferentes órgãos e serviços da universidade que iria se suicidar nas escadas do bloco em que residia, mas nenhuma atitude institucional foi tomada. Nem mesmo a guarda universitária, presente durante o ocorrido, estava preparada para agir. A guarda, né, ela fica nos prédios, né, da moradia estudantil, só que ela, por ser terceirizada, ela não pode agir nesses momentos. Ela não pode de forma alguma. E não tem preparo algum para isso. A repercussão de sua morte fez com que colegas, amigos e familiares fizessem um cortejo em sua memória, na Praça do Relógio da USP. Os participantes apontaram a negligência por parte da universidade, com cartazes com dizeres como "a USP adoece e mata", e "a culpa é da USP". E aí, então, eu trato dos desenvolvimentos após a morte do Ricardo, né? Após os acontecimentos que culminaram na morte de Ricardo, acho que é o primeiro pontuar, né? Eu prefiro, como eu falo, né, são 5 suicídios, mas como o caso do Ricardo foi mais trágico, de certa forma, foi o caso que a gente tem mais informações na mídia.
porque eu não queria ir atrás da família, não queria perguntar para as pessoas diretamente sobre esses casos. Então, eu prefiro focar no caso do Ricardo, porque é onde a gente tem mais informações sobre. Mas que isso não é uma tentativa de apagar os outros, é que é a forma como, e também, né, como o caso do Ricardo, pela sua dramaticidade acontecer dentro da universidade, dentro da moradia estudantil, coloca em movimento uma série de questões, né. Então, em junho de 2021, o portal GL10 publicou a carta Pelo Respeito à Diversidade na USP, escrita por docentes negras e negros da USP. Nela, reivindicavam o direito à diversidade na instituição. Aponta que, embora tenha sido tardia a adoção de políticas afirmativas raciais na USP, desde sua adoção, o maior contingente de discentes negros vem adentrando os campi, numa proporção até então não vista. Todavia, apesar dos ganhos gerados por essas medidas recentes, o discurso institucional celebratório de uma crescente diversidade étnico-racial e de uma maior presença da população negra em seu interior, a USP ainda teria uma grande carência de práticas efetivas para realmente acolher os valores tão anunciados institucionalmente, como também necessitava aplicar políticas antirracistas mais efetivas. Seguem apontando que muitas universidades ao redor do mundo tomaram ciência da necessidade de estabelecer uma convergência direta entre discursos e práticas institucionais, e também dos benefícios gerados pela criação de políticas internas voltadas para a valorização da diversidade e do acolhimento estudantil e pelo enfrentamento de abusos, assédios e discriminações étnico-raciais que possam se apresentar em seu interior. Essa questão, né, das políticas, né, entre o discurso e as práticas institucionais, a gente vai ter na nossa próxima aula. A partir disso, questiona o silêncio institucional adotado em face da morte de Ricardo, e ainda quais providências seriam tomadas pela instituição para que tragédias como essa não voltassem a se repetir. Lamentam que os diversos avisos, pedidos, informações e clamores realizados ao longo dos anos não tenham sido suficientemente levados em conta pela instituição. E que as contínuas denúncias de racismo e assédio moral relatados por Ricardo e outros discentes negros e periféricos possam ter ampliado, diante da inação institucional, a desesperança de um jovem negro, ocasionando na perda irreparável de sua vida. Concluem a carta apresentando 4 iniciativas a serem criadas para que a instituição passe do discurso celebratório da diversidade para a prática efetiva dela. Estão entre elas um escritório de diversidade étnico-racial com comissão permanente e recursos que seja composta por docentes de origem periférica, negros e negras, para a proposição e gerenciamento de pautas relativas à diversidade, inclusão, ao antirracismo na universidade. Um serviço de assistência social e de acompanhamento composto por especialistas no combate às discriminações e do racismo. A inclusão da diversidade como critério de mérito na composição de bancas para contratação, avaliação de projetos de pesquisa, composição das equipes dos projetos, progressão na carreira e demais atividades na instituição. O atendimento urgente das demandas dos discentes quanto à permanência, alimentação e moradia. Eu vou falando das propostas que foram sendo feitas, eu vou apontando o que eu vejo que foi feito ou não. De certa forma, esse escritório de diversidade étnico-racial virou uma das secretarias da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Eu falo dela no começo da dissertação, só que eu acho que eu vou ter que trazer mais informações para ela na próxima aula, porque aí a gente vai tratar também das políticas de permanência, as transformações. Mas então, é uma das secretarias. E saúde mental também é uma das secretarias, se não me engano, saúde mental, relações étnico-raciais, gênero, relação da memória, porque a questão da ditadura, né, como os processos, as comissões da verdade universitárias, né, e não lembro, a vida no campus, que envolve a moradia, recursos, políticas de permanência. Então, parcialmente foi dado isso, e não acredito que tenha essa permanente recursos composta por docentes de origem periférica. Tem, se eu não me engano, tem um professor negro na frente, mas a gente sabe como funcionam essas coisas, né? E amanhã a gente vai tratar também disso, na próxima aula, na terça-feira, a gente vai tratar dessa questão da diversidade, dos usos dela dentro da universidade. Um serviço de assistência social e de acompanhamento não existe, não foi feito, não dessa forma. A inclusão da diversidade como critério de mérito na composição de bancas de contratação, houve uma mudança, como a gente vai ver na próxima aula, de que colocaram cotas na contratação, mas isso não se dá para avaliação de projetos de pesquisa, nem composição das equipes de projeto.
isso não ocorreu de 21 para cá. E o atendimento urgente das demandas dos discentes quanto à permanência, alimentação e moradia é porque também naquele período, durante a pandemia, em 2021, estava totalmente abandonado, assim, a questão da moradia, da alimentação, da permanência, e, de certa forma, teve algumas mudanças, só que a gente vai ver que vários problemas ainda continuam. Então, né, uma medida criada pela FEFELESH, né, pelo diretor da FEFELESH, outras partes da FEFELESH, porque o que eu estou falando é uma medida da PRIP. A PRIP é uma pró-reitoria, então ela engloba todos os campos da USP. Já na FEFELESH, né, foi criada, então, essa ideia da FEFELESH pela Vida. Em resposta às mobilizações descritas acima, a direção da FEFELESH criou o programa FEFELESH pela Vida, descrito como um conjunto de ações relativas à saúde mental voltadas ao acolhimento da comunidade universitária, discentes, docentes, servidores técnicos administrativos da unidade. Entre as ações planejadas estavam a distribuição de uma cartilha com informações básicas de saúde mental, que foi realizado. Durante a pandemia foi enviada essa cartilha para todos os endereços cadastrados, então todo mundo recebeu em casa. Uma pesquisa para o levantamento da situação de sofrimento da comunidade acadêmica na unidade, isso não ocorreu. A criação de um canal de comunicação direta, telefone, WhatsApp, e-mail, site, com voluntários que oferecessem auxílio emergencial aos discentes que precisassem de acolhimento, tendo como base o atendimento realizado pelo Centro de Valorização da Vida. Outra prática que não aconteceu a elaboração de um programa de tutoria realizado pelos docentes e voltado aos discentes, com a intenção de aconselhá-los e ajudá-los em situação limite na vida acadêmica e na perspectiva pessoal. Isso não aconteceu dessa forma, foi feito um programa que era de pós-graduandos, oferecendo auxílio em matérias, mas não tinha essa perspectiva de aconselhar e ajudar em situações limite, até porque pós-graduandos não teriam esse preparo. Eu acho que pós-graduandos, né, poderiam até ter uma empatia, e docentes muito menos entenderiam, né, como manejar isso, né, porque isso não faz parte da perspectiva da docência, vamos assim dizer, não está entre as coisas que estão sendo colocadas, no sentido de que as medidas institucionais não estão ensinando os docentes a fazer isso, os docentes teriam que aprender por conta própria, como a gente trouxe, né, nas outras aulas. A realização de rodas de conversa e seminários. A ampliação de ações de inclusão acadêmica a partir do Programa de Acolhimento aos Estudantes Cotistas, PAECO, e de práticas de leitura e escrita acadêmica, PLEA. Rodas de conversa e seminários. Como era a pandemia? Fizeram algumas rodas, algumas coisas online, naquele sentido, né? Diante da crise, passou a crise e não precisa mais tratar. Mas esses dois programas, o PAECO e o PLEA, eles são muito importantes. O PLEA, né? Ele oferece um letramento acadêmico, que no curso de Ciências Sociais, ao menos, é um tanto obrigatório, assim, ele vira como parte do ciclo básico, porque é ensinar o estudante como escrever uma resenha, um fichamento, como fichar um texto, então, é ensinar o básico, né, que é muito importante, porque, como a gente viu, é desde essas informações básicas que vão se acumulando, né, e o PAECO, ele não sei como se ele está muito ativo agora, mas ele estava bem ativo durante a pandemia, de tentando, né, fazendo pesquisas, e etc., envolvendo, eles têm, se não me engano, eles tinham um podcast até, entrevistando alunos cotistas, coisas do tipo. E visitas regulares ao CRUSP, coisa que, ao menos eu sei, não acredito que tenha acontecido. O grupo defendia que a necessidade da criação dessas ações surgiu após a crise gerada após os casos de suicídio discente ocorridos na unidade. Aponta que, dentro do contexto pandêmico, as restrições sanitárias geraram mudanças no ambiente acadêmico, seja com o estabelecimento das aulas remotas, quanto pelas dificuldades enfrentadas por decorrência da pandemia. E a continuidade do distanciamento social, falta de lazer, notícias negativas diárias, disputas políticas no cenário nacional e global, falta de vacinas e toda a série de incertezas sobre o futuro. Mudanças essas, que eu até destaco, que seriam responsáveis pela vulnerabilização do corpo discente, né? Como a gente vê aqui, a culpa é da pandemia, ou de fatores que estão fora da universidade, né? Eu estou apresentando dessa forma porque é como isso se apresentou, né? Olha, a gente joga isso para a sociedade, e eu não digo a gente, tipo, o próprio diretor, como a gente vai ver, joga isso para a sociedade, e a gente vai ver ao longo dessa aula quais os efeitos disso, dessa não responsabilização institucional. Vemos nisso que a crise, né,
A ideia de crise, como eu falo desde a primeira aula, gerada pela sequência de suicídios na unidade, é atribuída estritamente ao desenvolvimento da pandemia, isto é, como contexto externo à universidade, como algo que se impõe de fora para dentro. Tal visão é também explorada no artigo de opinião publicado pelo então diretor da FEFELESH, Paulo Martins, no jornal Folha de São Paulo, e que também foi parcialmente veiculado na cartilha. No artigo Nosso Setembro é Agora, de 11 de julho de 2021, Martins defendia que, na universidade, entre as crises potencializadas e catalisadas pela pandemia, o suicídio é uma questão sobre a qual o debate não pode ser adiado ou calado. Contudo, o suicídio não seria algo peculiar de um determinado ambiente ou país, ou mesmo de uma determinada universidade, pois discussões sobre o tema nas universidades se tornavam sazonalmente e ganhavam crescente destaque nas comunidades acadêmicas e na sociedade. Martins cita como exemplos os episódios ocorridos na USP em 2017 e 2018. São aqueles episódios que eu tratei na primeira aula, que são as tentativas em conjunto que há na medicina, em 2018, daquele doutorando que comete suicídio dentro do laboratório, e tem esse caso também da UNB, que, se eu não me engano, um aluno subiu em cima do prédio e se jogou. O artigo segue apontando que havia, de fato, um despreparo em conseguir determinar quando o fenômeno do suicídio pode ocorrer, em como abordar o discente e direcioná-lo a um serviço de prevenção. Embora as causas do suicídio sejam várias, complexas e diversas entre si, isso no sentido que, como Martins apresenta, né? Quando se tem uma constante, seria preciso ficar continuamente em alerta. Assim, avalia que a FEFELESH estaria no centro dessa constante, cabendo à comunidade acadêmica procurar por um fim a essa crise e resolver seu acolhimento deficitário. Contudo, isso não seria um indicativo de falta de investimento em políticas de permanência, mas a falta de uma ação conjunta, comunitária e solidária em favor do próximo. Uma rede de pessoas que abrace os que sofrem. Algo que não seja apenas um número, mas uma condição necessária a ser aderida por todos. E isso deve transcender o ambiente da universidade. Como novamente a gente percebe, cadê a instituição aqui? São as pessoas que devem fazer isso e as pessoas para além da universidade. Se dá uma olhada à unidade da USP, o desafio para a unidade seria muito grande, pois se a estimativa é que 5,8% dos brasileiros estão diagnosticados por casos de depressão, segundo a OMS, nós teríamos na FEFELESH cerca de 730 jovens em situação de sofrimento, excluindo-se funcionários e professores. Os discentes, portanto, deveriam ter um atendimento preferencial e rápido. Em sequência, informa que, para o enfrentamento da crise, um grupo de emergência com largo espectro da comunidade uspiana havia se formado, o FEFELESH pela Vida. Martins conclui o artigo tratando da etimologia da palavra crise, destacando o seu sentido do positivo. Um momento de decisão, de discernimento, de separar o joio do trigo. Tal sentido ser empregado como um ponto de partida para que não tenhamos mais dias tão tristes, fazendo perdurar por todo o ano o Setembro Amarelo. Eu apresento isso também com um pouco de raiva, porque é um texto, assim, que para mim, assim, é uma desconexão muito grande da realidade, e do momento que a gente estava inserido, e da situação que a gente estava, 5 suicídios num semestre. Você não sai publicando isso na Folha de São Paulo, mas foi publicado isso na Folha de São Paulo, isso foi mandado também para os alunos. Então, eu comento agora quais são os efeitos disso, né? Há 2 pontos do artigo que merecem ser debatidos. O primeiro, há um reforço da mensagem de que são apenas um momento de crise que a universidade se dispõe a discutir a problemática do suicídio discente. Nesse sentido, a crise seria sempre o evento disparador que levaria a instituição a reagir, no sentido de resolvê-la o mais rápido possível e com menor dano à própria imagem. Assim se estabelece um ciclo vicioso, uma repetição de crises. Enquanto não ocorre uma nova crise, isto é, uma série de suicídios discentes e mobilizações que advogam pelo enfrentamento da problemática, não há nada a ser enfrentado, pois não há nada para se reagir institucionalmente. Nunca é numa questão da ação, né? Nunca é numa questão da ação, mas na questão da reação. É esperar acontecer para agir. Consequentemente, isso aponta que, naquele momento, assim como em crises anteriores, não havia qualquer planejamento ou plano de prevenção, seja de curto ou de longo prazo, para que se evitasse novas crises, o que pode ser constatado pelas ditas crises de 2018 e 2021. O segundo ponto relacionado ao anterior,
ao anterior. Embora o autor declare que as causas do suicídio são várias, complexas e diversas entre si, ele emprega uma associação direta entre os casos ocorridos na unidade e a estimativa da OMS quanto à proporção de diagnósticos de depressão no conjunto da população brasileira. Tal transposição, feita de forma crítica, por um lado, deixa de levar em conta que, embora faça parte de um contexto mais geral, o contexto universitário tem suas particularidades. Particularidades essas que não são meramente representativas do geral, especialmente no que se refere a diferenças de raça e classe. Por outro, tenta-se delimitar a dimensão do problema ao montante de discentes, buscando não só relacionar o suicídio à biografia individual, associando o ato a uma predisposição dada pela existência prévia de um transtorno mental, como também desfigura a problemática de suas especificidades institucionais. Desse modo, se a problemática pode ser facilmente relacionada tanto a um contexto geral e externo à instituição, como também à biografia individual, então a instituição pode continuar não assumindo qualquer responsabilidade em lidar com a questão, já que essa responsabilidade se dissolve na sociedade como um todo. Como argumenta Almeida, embora o suicídio vem sendo visto como um fenômeno complexo e multicausal, envolvendo uma interação complexa entre fatores individuais, sociais, culturais, etc., se estipula usualmente uma causalidade única para o fenômeno, a presença de transtornos mentais. Contudo, se estamos efetivamente tratando de um fenômeno para o qual não é possível estabelecer uma causalidade única, uma explicação universal, então como seria possível afirmar que quase todas as ocorrências de suicídio, especialmente no ambiente acadêmico, se devem unicamente à presença de transtornos mentais? A persistência desse argumento leva a um personalismo do ato suicida e à desconsideração da trama sociocultural dos envolvidos, isto é, de como as relações se estabelecem na vida acadêmica dos diferentes e desiguais posicionamentos sociais encontrados nela. Faz com que os problemas sociais que se apresentam de forma muito peculiar em nosso meio se tornem problemas estritamente pessoais, e os problemas políticos, problemas de caráter ou personalidade. Algo que, como veremos a seguir, uma boa parte dos respondentes se opõe. É preciso reiterar que o fenômeno do suicídio afeta desigualmente diferentes segmentos sociais, dentro e fora da universidade. Uma breve análise dos fatores culturais e sociais desse fenômeno nos aponta que ele tende a ter uma certa aderência a certos ambientes e momentos particulares, como a universidade e o contexto pandêmico, mas também a certos marcadores sociais, ainda mais em seus cruzamentos. Taxas de suicídios tendem a ser mais altas entre grupos que sofrem discriminações estruturais, como indígenas, pessoas não brancas, LGBTs, pessoas em estado de vulnerabilidade social. No campo universitário, o suicídio se tornou a segunda causa de morte entre os discentes, algo que supera o restante da mesma faixa etária. Também encontramos, nacional e internacionalmente, uma maior prevalência de transtornos mentais entre graduandos e pós-graduandos. Mais do que uma associação simples e direta de causalidade, tais taxas elevadas expressam a especificidade do fenômeno do suicídio e do sofrimento psíquico no campo acadêmico. Apontam para a necessidade de uma outra compreensão do suicídio, uma compreensão que considere as diferentes vulnerabilidades sociais e como elas podem contribuir para a gênese e a precipitação do ato suicida, uma que contemple verdadeiramente a multifatorialidade do fenômeno, uma em que as contingências socioculturais e políticas não sejam invisibilizadas em favor de termos estritamente psicopatológicos. Pois bem, a gente vai passar agora para a questão de como que os alunos, eu perguntava, né, nessa sessão, essa sessão do formulário olha, a gente teve os casos, isso foi em 2023, tivemos os casos de suicídio em 2021, o que você acha que a publicização, a forma como ela foi feita, o que isso ocasionou, como você se sentiu, você e seus amigos, vocês viram mudança na instituição, então foi a partir disso que a gente vai ter essas respostas. Gente, só preciso fechar aqui que um vizinho ligou música para não ficar ruim para vocês. Espera aí, só um instante. Pronto. Então, percepções sobre a
publicização dos casos. Os discentes de graduação e pós-graduação em 2023 foram questionados sobre como eles e seus amigos se sentiram com a divulgação e exploração feitas pela instituição e pela mídia em geral dos casos de suicídio discentes da unidade 2021. A primeira grande reação dos respondentes foi a de uma comoção pelos casos ocorridos. Apontam terem se sentido tristes, preocupados e desamparados ao tomarem conhecimento da sequência de suicídios. Apesar de poucos respondentes terem apontado que conheciam esses discentes, a grande maioria se sentiu comovida com a situação, com a perda dessas vidas, com as possíveis dores que os levaram a esse desfecho, com as dores de seus familiares e conhecidos. Tal comoção parece estar amparada numa identificação com os casos. Mas não eram só parte da comunidade acadêmica, eram discentes como nós também, né? Mas há o reconhecimento de uma humanidade compartilhada que gera uma relação entre os que se foram e os que ficaram. Há também nessa identificação uma certa projeção, no sentido, né, de que, como eles colocam, poderia ter sido eu, né? Eles se veem nesse sentido. Posso não ter te conhecido, mas acredito compreender a sua dor por também senti-la em alguma medida, por já ter aventado tal ideia em algum momento. A segunda reação é a indignação diante da inação institucional, que julgam ter ocorrido. Isto é, a falta de um trabalho de prevenção dos casos ocorridos, mas também de prevenção de novos casos. Aponto que, apesar do histórico de casos ao longo dos anos, a instituição não estaria lidando ou não estaria sabendo lidar com a questão. Por isso, sentem raiva com a falta de auxílio institucional com a temática e com perspectiva de que tal falta não seria suprida com a urgência necessária. Um trecho de entrevista de Vinícius me parece ilustrativo dessa indignação. Pessoalmente, eu acho vergonhoso. Para além de ser vergonhoso, eu acho lamentável uma perda de oportunidade fantástica na qual a FEFELESH incorre ao não parar tudo e mobilizar os professores para investigar isso. A gente tem um fenômeno social importantíssimo acontecendo debaixo do nosso nariz. E a gente não está fazendo nada para entender, nada. A gente tem sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores fantásticos, a nata desses profissionais no país. E a gente não parou para entender por que tem estudantes que saem da sala de aula dessas figuras e tiram a própria vida. Sacar que tem alguma coisa acontecendo e ir atrás para entender. É um fenômeno social de grande relevância, acontecendo dentro da faculdade, e a gente não está indo atrás, e a gente tinha potencial para ir atrás. Tem um fenômeno desse acontecendo dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade que abriga um curso de ciências sociais, e você não tem uma pesquisa sobre isso? A faculdade não parou para entender isso? Então, eu até entendo que possa haver restrições institucionais, dificuldades institucionais mais variadas para colocar um atendimento psicológico, psiquiátrico para os estudantes, um centro de saúde mental. Eu até entendo que essas dificuldades institucionais podem existir, mas não tem uma força-tarefa para estudar esse fenômeno, para oferecer uma resposta? Isso eu não entendo, porque não foi feito até hoje. Para os respondentes, ao invés de utilizar seus recursos para o estabelecimento de auxílio efetivo e de agir para evitar novos casos, a instituição estaria mais empenhada em proteger a sua imagem, ao não se responsabilizar pelos possíveis fatores institucionais envolvidos na produção do sofrimento discente, muito apontados pelo corpo discente ao longo dos anos, e por gerar um silenciamento institucional desses casos. Preocupada com a própria imagem, a instituição não estaria tendo iniciativa própria, mas apenas por reação, agindo apenas quando uma crise se deflagra, quando os casos acabam circulando e virando notícias. Em um segundo momento, questionava-se se os respondentes acreditavam que a publicização desses casos levaria a um maior entendimento do sofrimento psíquico presente no meio acadêmico, ou mesmo a prevenção de novos casos de suicídio. Para 78,4%, a publicização levaria a um maior entendimento, para 21,6%, não. Não há diferenças, nesse sentido, né, não há diferenças entre a graduação e a pós-graduação. Dentre os que concordam, a publicização, seja feita pela mídia ou pela instituição, é vista como uma questão complexa, porém necessária. Aponta-se que a publicização dos casos vai ocorrer de todo modo. Informalmente, boatos e fotos se espalharam rapidamente entre as redes sociais que os discentes fazem parte. Assim, sem uma publicização oficial, especialmente pela instituição, pode ocorrer o risco de gerar desinformações sobre os casos. Dentre os que não concordam, um argumento frequente é que a publicização dos casos aumenta o risco de suicídio por contágio. Tal fenômeno também é apontado entre alguns que concordam com a necessidade de publicização. O contágio suicida, o efeito Weber, estabelece
a controversa hipótese de que a exposição à temática pode acarretar no aumento de novos casos de suicídio, como um efeito imitativo, ainda mais quando a exposição é feita pela mídia. A hipótese do contágio é controversa. Não há consenso entre pesquisadores sobre a veracidade do efeito imitativo. A concepção teórica predominante, influenciada pelas orientações da OMS, sugere que a mídia é um fator de risco para o comportamento suicida. De certa forma, isso supõe que o suicídio, na contemporaneidade, está revestido de um caráter patológico, quase o equivalente de uma doença contagiosa. Por isso, é comumente acompanhado pela crença de transmissão, pela divulgação dos casos. O fenômeno do contágio é extremamente complexo, contudo não deve ser usado como justificativa para o silenciamento, para reforçar o tabu em torno da temática. Isso não significa que o contágio não ocorra realmente, mas que sua força retórica, no senso comum, acaba criando impedimento para a conscientização. Quanto à forma de publicização dos casos, aponta-se que a narrativa midiática tende a gerar uma espetacularização e uma desumanização dos suicidados e dos seus familiares. A maneira como esses casos ganharam visibilidade midiática, o estilo narrativo das notícias, a apresentação dos dados identificatórios e até mesmo fotos, causam grande desconforto, especialmente entre os colegas que conheciam essas pessoas. Esse enquadramento estaria voltado para uma moralização e uma instrumentalização dos casos, não sendo visto como uma forma viável de publicização. Então, quais seriam as formas de enquadramento viáveis para os respondentes? Primeiro, uma que não foque excessivamente no evento, nos detalhes do ato, nos motivos hipotéticos, nas informações pessoais, isto é, na exposição e na desumanização dos suicidados. Tem um microfone aberto aqui? Não. Dos suicidados. Pois tal enquadramento, ao singularizar e individualizar o ato, o trata como um caso isolado, retirando suas dimensões coletivas, seu caráter social, especialmente quando pensamos na sua relação com o meio acadêmico. Segundo, uma que dê atenção aos fatores coletivos do suicídio no campo acadêmico. Isso não quer dizer que tal meio é a causalidade una do ato, numa tentativa de simplificação das múltiplas causalidades do suicídio, mas sim que a dimensão acadêmica, dentre outras esferas, tem sua importância entre os fatores. E por isso, precisa ser delineada coletivamente para que se elucide as possíveis influências das maneiras distintivas em que as diferentes vivências e relações assumem nesse meio. Nesse meio, podem estar afetando e produzindo sofrimento psíquico nos discentes. Isto é, volta-se para as dinâmicas próprias do campo universitário, para a necessidade de transformação dessas dinâmicas. Terceiro, uma que preza pela conscientização e pela divulgação de informações e serviços de prevenção e pós-venção, especialmente os serviços disponíveis no campo acadêmico, apontando as iniciativas existentes, as redes de apoio, onde se encaminhar em situações de emergência, a detecção de comportamentos potencialmente suicidas, a importância de se falar sobre a temática de forma produtiva, dentre outros. Quarta, uma que sirva de veículo para a expressão das demandas discentes por mudanças institucionais. Então, é uma que gere um chamado à constatação, à discussão e ao enfrentamento institucionais da temática em nosso meio. Assim, o sentido último da publicização não seria só a constatação dos possíveis fatores acadêmicos e a divulgação de informações e serviços, mas, acima de tudo, gerar uma plataforma política para se alterar a estrutura universitária, a fim de gerar mudanças nesse contexto. Como apontam os respondentes, isso não pode ser feito sem alguns incômodos, sem o apontamento do que não está sendo feito e do que deveria estar sendo feito, mas é um passo necessário para a mudança a longo prazo. E então a gente passa para, eu perguntava, né, como os casos começaram a acontecer em 2021, eu questionava então, nesses eu me adiantei aqui, entendi. Tá, vou continuar falando o que eu estou falando, porque vai fazer sentido na próxima. Desses 2 anos, de 2021 até o momento, você percebeu mudanças? Que é o que a gente vai ver no próximo slide. Mas nesse, era uma pergunta que eu fazia, que era sobre ideação suicida. Você já teve ideação suicida? Você está tendo? Você nunca teve? E uma segunda pergunta que era, algum conhecido seu, algum colega seu da universidade, já disse ter tido
ideação ou já chegaram a cometer suicídio? Então, ao ser questionados se sentem ou já sentiram ideação suicida, entre os respondentes da graduação em 2023, cerca de 20,3% afirmaram que sentiam ideação, 50,6% que já tinham sentido, e 28,1% que nunca sentiram. Na pós-graduação, 9,9% sentiam, 44% já tinham sentido, e 46,1% nunca sentiram. A presença da ideação suicida é maior entre os graduandos. A proporção de pós-graduandos que sentiam ideação naquele momento, a proporção de graduandos que sentiam ideação naquele momento era o dobro da de pós-graduandos, né, de 29,9%. Aí, quando pergunta dos colegas, na graduação, cerca de 47,1% dos respondentes já tinham escutado de algum colega que ele havia pensado em tirar a própria vida. 11,8% chegaram a realizar o ato. Então, são colegas que cometeram suicídio. Na pós, 33,3% já tinham escutado, 15,6% realizaram. Novamente, a presença da ideação suicida é maior na graduação do que na pós-graduação, embora a última já tenha se deparado com mais planos consumados. Embora a ideação suicida seja algo muito presente no campo acadêmico, como os dados acima mostram, segundo os discentes, a temática ainda seria tida como um tabu nesse meio, um interdito, algo que não se deve falar com os amigos ou com os colegas, com os docentes, com ninguém. Ao considerar o suicídio como tabu, as experiências em torno da ideação ou dos outros casos ocorridos não encontram meio para serem compartilhadas ou discutidas abertamente. Em contraposição, se os sofrimentos e as narrativas vinculados ao ato suicida fossem discutidos, alguns casos talvez pudessem ser prevenidos, ao se considerar as pressões sociais existentes neles. O não falar, não abrir espaço para que se possa discutir e elaborar a temática, tem o efeito de impedir o avanço da conscientização e da prevenção, reforçando a ideia de que o suicídio é um ato individual, uma consequência da saúde mental individual, retirando tal ato de seu contexto social. 2 anos após a publicação da sequência de casos em 2021, cerca de 67,9% dos respondentes afirmaram que não perceberam mudanças ocorridas na instituição no trato da problemática. 32,1% perceberam tais mudanças. Entre a negação e a informação das mudanças, há toda uma série de gradações e ambivalências que apontam para o que melhorou, o que piorou, o que permanecem da mesma forma, como o tabu descrito acima. Entre os que classificam que ocorreram melhorias, as narrativas apresentadas são de melhorias parciais, não há relatos que as classifiquem como resolutas. Para esses, a instituição tem passado uma imagem de maior abertura na discussão da problemática, pois teria compreendido a gravidade da situação geral com a sequência de casos. Desse modo, desde a pandemia, teria se tratado mais abertamente o assunto na comunidade. Haveria uma mobilização crescente e estaria se realizando mais palestras e rodas de conversa. Um dos efeitos diretos disso estaria num tratamento mais sensível dos docentes às demandas discentes relativas à saúde mental, por exemplo, que a gente tratou também na terceira aula, né? Como se dá essa compreensão maior com essas demandas juntamente da pandemia. Haveria também um maior acolhimento em sala de aula, com alguns docentes demonstrando estar preocupados com a situação e divulgando informações para que os discentes buscam ajuda, caso necessário. Frequentemente, as melhorias institucionais são vistas como parciais, sendo percebidas pela maioria dos entrevistados como superficiais e insuficientes. Não representariam realmente um outro modo de lidar com a problemática, mas iniciativas de determinados grupos da comunidade acadêmica, dos centros acadêmicos e das pesquisas discentes sobre a temática, que estariam atuando para instaurar práticas até então inexistentes. Entre os que avaliam que não ocorreram mudanças, defende-se a situação institucional permanece, em grande medida, intocada. Aponta-se a continuidade do tabu da temática e que as mudanças implementadas seriam mais discursivas do que estruturais. Desse modo, os discursos institucionais continuariam a reproduzir a justificação de que os casos de suicídio ocorridos eram episódios isolados de sofrimentos extremos e individuais. As ações de prevenção ao suicídio seriam apresentadas e discutidas apenas por curto período de tempo, até a amenização da crise, sendo logo depois esquecidas.
Continuaria a não existir um apoio institucional efetivo para que os discentes pudessem obter ajuda. Consequentemente, o combate ao suicídio permaneceria inefetivo, em alguns casos, inexistente. Por fim, entre os que avaliam que ocorreu uma piora no tratamento da temática, aponta-se que a instituição tem negligenciado lidar com a ideação suicida em seu meio. Contudo, agora, a negligência se disfarçaria na promoção de discursos positivos e motivacionais. A piora é também relacionada com o agravamento de outras problemáticas universitárias, tais como a situação debilitada de grande parte da infraestrutura da moradia estudantil, as políticas de permanência vistas com aquém as necessidades dos discentes, a contínua insegurança e a inexistência de políticas de combate ao assédio contra mulheres no campo, fazendo com que situações de discriminação, abuso e violência continuassem sendo normalizadas dentro do campo acadêmico. Apesar das distintas avaliações feitas dos desenvolvimentos institucionais em torno das temáticas do suicídio discente, os respondentes majoritariamente concordam em um ponto geral: a necessidade da instituição assumir e reconhecer sua responsabilidade naquilo no que lhe cabe, né, pelo sofrimento produzido e ampliado em seu meio e por sua estrutura, para que, com isso, tome providências ou que, na falta de devidas medidas, ela seja responsabilizada, enquanto instituição pública, pela sua inação. Determinar e delimitar a responsabilidade que a universidade teve ou não nos casos ocorridos é uma questão de difícil resolução. Os trágicos casos de suicídio recentes que ocorreram nos últimos anos não podem ser reduzidos a fatores e culpabilidade institucionais se compreendemos o suicídio com a questão multifacetada. Esses fatores estão presentes, mas não são os únicos determinantes. Contudo, entender o suicídio e sua prevenção como questões de justiça social nos leva a adentrar as formas pelas quais processos socioestruturais, especialmente aqueles que atravessam a estrutura institucional, criam condições duradouras que geram e consolidam mais fatores de risco ao suicídio para algumas pessoas do que outras, segundo seus marcadores sociais. Em um artigo opinativo publicado em 2022, a professora Elizabeth Franco Cruz, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, da USP, trata desse difícil dilema de forma exemplar. É bastante limitado lamentarmos nossas perdas sem fazermos uma análise profunda e incisiva dos processos de sofrimentos sofridos pelas pessoas da comunidade acadêmica e das responsabilidades condizentes com uma instituição do porte da Universidade de São Paulo. Penso que esta analítica precisa interpelar os caminhos institucionais e seguir uma dupla injunção. Por um lado, há que se pensar como a própria universidade, como participante da biografia de suas integrantes, se engendra no emaranhado de produtora, num emaranhado de produtora de subjetividades e de sofrimentos. E, por outro lado, há que se pensar em termos da existência de políticas institucionais voltadas para esta temática. Essa era a nossa primeira parte. Talvez eu tenha feito de forma muito rápida, mas eu sabia, como é um tema, né, difícil de ser tratado também, mas que é preciso ser tratado, de ter tempo para a gente discutir também. Então, se alguém quiser apontar alguma coisa agora, antes da gente ir para o intervalo, esse seria um bom momento. Pode falar, Raimundo. É mais ou menos aquilo que nós já havíamos tratado nas exposições anteriores, né? Essas percepções institucionais para o trato dessa problemática, ela é bastante interessante, né? Que nós percebemos a necessidade de políticas públicas, né? E políticas institucionais para combater eu poderia dizer, para esse enfrentamento, né? Tornamos a dizer que muitos alunos continuam, muitos graduandos, muitos bacharelandos, licenciandos, enfim, universitários, eles estão passando por situações que beiram o limite, né? E não adianta a gente só dizer assim, estamos ouvindo, estamos percebendo, estamos sentindo, estamos nos comprometendo, pedindo desculpas e tantas outras coisas e tantos outros termos. De forma efetiva, de forma eficaz. O que se está fazendo para manter a saúde psíquica
E eu agora digo, não só apenas dos discentes, mas existem docentes também, né? Um exemplo é que a gente poderia até colocar, se me permitido for, o que você disse na sua exposição de ontem, né? Professores que olham de uma forma assim ambígua quando o discente sai da sua aula para pegar o seu modal a fim de voltar para casa, né? Quer dizer, o processo de compreensão, né, que se faz necessário. Por que que aquele aluno, por que que aquele discente está saindo aquele horário, né? Quer dizer, é um pré, é um durante e é um pós, né? E todo um contexto social que você muito bem colocou nas suas exposições anteriores, e que nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque na grande realidade, na macro realidade, nós estamos lidando com pessoas portadoras de vida, são vidas humanas, não são apenas alunos, professores, são pessoas humanas. E dentro desse processo, nós precisamos observar que são pessoas humanas que vêm de diversas culturas, de diversas realidades sociais, conforme você bem frisou, né, o aspecto antropológico da coisa é multifacetado. E será que nós vamos continuar perdendo vidas? Eu me pergunto, né, essas políticas institucionais que são diferentes das políticas públicas, né, elas estão sendo eficazes, elas estão sendo eficientes, né? Como é que está sendo esse feedback? Como é que está sendo devolvido, né? Tivemos algum, eu não sei se vocês lembram, uma, ainda já tinha sido suprimida essa questão do um aluno que passou a primeiro semestre da faculdade de medicina, numa festa, o trote, e logo em seguida ele foi encontrado morto, salvo lendo engano, na piscina, né? Depois de uma festa, alguma coisa assim. Então, tudo isso é preciso ser visto, revisto e revisitado. E eu observo, eu olho, eu entendo essa toda a sua letra e toda a sua fala como uma colocação disso tudo. Sabe, você traz. É evidente que você tem um recorte, a gente respeita esse recorte da sua pesquisa, né? Mas se a gente abrir o leque, a gente vai encontrar uma gama de situações perversas, medonhas, e que elas não podem, que beiram a barbárie. A barbárie não é só aquele embate, não é só aquela luta, né, de pegar em armas, né? Se mata de várias formas, né? Os piores venenos estão nos menores frascos, assim diz o ditado. Então, essa questão de a gente ficar atento volta. Então, o leque é grande, as violências estruturais estão aí, e nós precisamos estar atentos. Eu não vou falar mais, a fim de que a Fabiana, ou que ela que levantou a mão, possa falar. Ok, pode falar então, Fabiano. Olá, boa noite. Não está aparecendo. E agora? Vocês me ouvem bem? Uhum. A conexão aqui onde eu estou hoje está meio ruim, mas são tantas questões, Felipe, com a pessoa que trabalha também, né, diretamente com essa questão de saúde mental, né, na universidade já há 11 anos, e aí é muito, realmente, revoltante quando a gente vê assim, isso que você trouxe das ações que são disparadas só quando há eventos críticos. Isso realmente é muito, um desamparo, né, que a gente sente, parece que as coisas não vão mudar.
lá onde eu trabalho, né, que é na UFSCar Sorocaba, na UFSCar, né, no geral, e a gente vem com algumas políticas já há algum tempo, né? A gente construiu uma política de saúde mental, tem uma atuação de prevenção e pós-suicídio para os colegas, as pessoas mais próximas, mas sempre é muito impactante, né? Então a gente tem algumas políticas, mas mesmo assim é sempre como que eu posso dizer? Parece que a gente sempre está muito longe de alcançar algo assim, sabe? De mudança, mas é devagarzinho. O que eu noto muitas vezes, a gente precisa de pessoas, e aí realmente nas instituições, recursos humanos é uma coisa que falta, a gente tem, acho que em todos os lugares. E aí precisa também ampliar, a gente precisa sempre envolver. Já há algum tempo a gente tem esse movimento de entender a saúde mental de uma forma ampliada. Não é só a questão do psicólogo, não é só a questão da assistência, não. É de toda a universidade. E aí, sempre quando a gente tem espaços para discutir e até para formar as comissões, sempre são as mesmas pessoas, parece, Felipe. Sabe? A gente não sei como é que não sei em outros lugares, mas parece que a gente sempre está falando, igual minha amiga fala, minha colega psicóloga, né? A gente sempre está com as pessoas que já estão convertidas, assim, para a questão da saúde mental, e a gente não alcança aquelas que realmente a gente precisa alcançar por N motivos, assim, sabe? Elas nunca vão para discussões, elas nunca fazem parte das comissões, e aí fica só patinando, parece. Aí fica sempre aquele grupo que sim, né? E até para os próprios estudantes, assim, a gente também tem dificuldade para trazer, os estudantes sempre são os mesmos estudantes, né? E tá ok, mas a gente precisa avançar. Então, eu trouxe só esse ponto, né? Tem muitas coisas que você vai falando, vai vindo na minha cabeça, mas é só esse ponto aí para a gente também ajudar no debate, enfim, outras pessoas trazerem também as questões. Obrigada, viu? É isso. A Patrícia colocou aqui um comentário, você quer comentar, Patrícia? A questão que você colocou aqui o link? Eu procurei, porque eu fiquei curiosa com a menção ao efeito Werther, né? Aí eu procurei alguma coisa fidedigna na internet, e aí eu achei, esse é um livro do Goethe, né? E é um livro super famoso, assim, conta toda uma história, é um livro epistolar, né? Contando através de cartas, ele escreve cartas, ele conta sobre a paixão por uma mulher que era muito amiga, mas ela acaba se casando com outro e ele tira a própria vida. Depois que esse livro foi lançado, as pessoas começaram a se vestir, alguns homens começaram a se vestir como ele, que ele se vestia com jaqueta azul e calça amarela, e começaram a meio que seguir o que ele pensava, como ele agia, e muitos acabaram se matando. Então, por isso que eles cunharam esse termo, efeito Werther, para as pessoas que cometem suicídio, que se acredita, né, cometem suicídio por emulação, né, porque esse efeito da publicização geraria essa imitação, e a pessoa não estava pensando nisso, mas viu, boa ideia, e vai lá e faz a mesma coisa. É isso, era só porque eu fiquei curiosa com o termo, pesquisar. Okay. Como a Fabiana disse, né, é que eu foquei no caso do Ricardo. Em 2023, teve um novo suicídio de um aluno da pós-graduação em filosofia, e teve novos desenvolvimentos, assim, né? Eu até participei mais desses novos desenvolvimentos porque eu fazia parte da Comissão de Direitos Humanos da FEFELESH. Então, a gente se juntou com uma equipe da psicologia e a gente fez um ciclo de rodas de conversas. Mas eram rodas que eram para além, né, da situação, era para acompanhar. A gente fez rodas em várias unidades, várias partes da FEFELESH, né? E foi interessante, por um ponto, assim, porque
Tem uma questão, né, que eu não trago, mas que cada vez mais está sendo dita, né, que é a questão do luto público, da importância de encontrar um espaço para pranteá-lo coletivamente pelas perdas, né, pelos vários tipos de perda, como a gente vai tratar, né, as perdas da pandemia ou as perdas do suicídio. E como a instituição ou a própria unidade não estavam, a instrução é que não se tratasse diretamente dos casos, não se falasse deles em sala de aula, muito menos em e-mails, a ideia da roda de conversa servia como essa possibilidade de, olha, as pessoas externalizavam mesmo, se elas estavam bravas com a instituição de cobrar, olha, foi a USP que matou essas pessoas e papapá. Claro que é sempre importante, né, ter uma pessoa para manejar isso, né, para não virar também a gente perdeu o controle, né, da situação de colocar, olha, a gente entende o que você está colocando a questão da USP, realmente estamos aqui do seu lado, acreditamos que tem ali uma questão, mas não é apenas culpa da USP, né, não dá para a gente, todo ato suicida, né, leva consigo o seu significado, assim, a gente sempre fica com os fragmentos de, pode ter sido isso, aí colocaram, né, olha, ele tinha acabado de se separar, ele estava voltando a morar sozinho, a bolsa dele tinha acabado, então tem uma série de coisas, né, mas nisso não é uma tentativa, como a tentativa institucional, que me parece, de colocar, tá vendo, tem tudo isso, como você vai apontar o dedo e falar que é eu que tenho que fazer alguma coisa? Mas de entender, olha, a instituição em si tem uma parte nisso e que ela tem que levar em conta, de oferecer esses serviços, de oferecer informação, e às vezes informação é do tipo, sabe, eu acho que é importante ter cartazes, coisas mínimas assim, que você não encontra. Quando eu estava na comissão, eu falava, olha, tem que pedir para colocar cartazes ao longo dos prédios de, olha, você está mal, etc., vai até tal lugar, liga para o CVV, para ter informação mínima, assim, porque os alunos não tinham, essa falta de, uma questão que a gente vai ver na última aula, a falta de comunicação entre o que é oferecido e como isso chega nos alunos, ou não chega, que vai virar essa desconexão. Às vezes os alunos não sabem que não dá para fazer, que o que dá ou não dá para fazer. Mas sim, com as transformações que a gente teve, né, com a criação da PRIP, do programa ECOS, é um programa de portas abertas, que qualquer pessoa, numa situação, vai lá de uma forma pontual, traz uma certa questão e é discutida ali com uma equipe multi-especializada e também envolve alunos, né? Eles têm um projeto de extensão que eles tentam colocar também os alunos nas escutas, porque também tem um certo entendimento das escutas ampliadas, que é escutas não feitas diretamente por especialistas, mas que, assim, acompanhando, sempre direcionando, né, para também não virar aquela coisa de perder o rumo da conversa. Mas o problema é que, assim, quando a pessoa... já teve casos, assim, que tem surtos, né, às vezes as pessoas têm surtos na universidade por uma série de questões. Só que esses surtos, esse atendimento não lida com esses surtos. Esses surtos tem que chamar alguma unidade por perto, assim, e às vezes tem muito surto. Ao longo da pandemia, tinha muito surto, como o do Ricardo, na moradia estudantil. Porque chega um momento, assim, né, que essas coisas simplesmente falam, meu, chega. E eu mesmo, em 2023, eu presenciei uma tentativa de suicídio, e foi uma coisa horrível, assim, para mim. Foi um medo muito grande de pensar, meu Deus, eu não sei, se eu escutar um corpo caindo aqui no chão, eu não sei como eu vou seguir, sabe? Eu não quero saber como é o som de um corpo chegando até o chão. E foi uma coisa horrível, assim, foi de madrugada, ainda bem que os bombeiros chegaram muito rápido e resolveu a situação, mas era aquilo de, meu Deus, eu, de certa forma, que estava estudando isso, claro que eu não tenho todo o preparo para lidar com isso, mas eu que tinha um certo conhecimento sobre isso, tudo que eu queria era não estar ali, sabe, presenciando aquilo, porque e isso vai virando uma série de questões, porque assim, quando uma pessoa morre, a universidade não fala nada, não faz nada, fala que não pode falar, o que aparecia muito no formulário? Eu sinto que se eu morrer hoje, as aulas seguem. Então, você dizer para essa pessoa, você já está sentindo que sua vida não tem valor, que você não faz nenhuma diferença no mundo, que não vale a pena viver? Pois é, a universidade está dizendo que realmente, porque se você morrer, nem aula vai parar. Vão passar por cima do seu cadáver e vão seguir. Então, eu acho que também é de você criar esse ambiente das pessoas sentirem, gente, eu tô mal. Porque também, às vezes, o suicídio é uma tentativa de pedir ajuda, né? É uma forma de sinalizar
uma tentativa de reconhecimento, quero que vocês, a partir da minha morte, reconheçam o meu sofrimento, mas de olhar para a instituição e ver, se eu morrer não vai fazer diferença nenhuma. E isso vai virando uma série assim, de questões. Durante a pandemia, teve um dos casos, 5, não vou dizer que eu descobri, mas foi no sentido assim, eu vi um coletivo, umas meninas publicando, olha, nossa amiga morreu. Eu fiquei, mas... Aí eu fui atrás, eu tive que procurar as informações da pessoa, porque a própria universidade não sabia que a pessoa tinha morrido. Eu tive que ir atrás disso porque não tinha essa conexão. E para mim, naquela época, foi muito difícil de pensar assim, meu Deus, como que eu tô fazendo uma coisa dessa? Porque aí é o grande problema, né? As pessoas, desde que o suicídio não ocorre dentro da universidade, não se sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Ela passa 2 semestres, ela jubila, parou de ir para a universidade. E a universidade não tem dados, não, ao menos públicos, que eu saiba, não há existência de dados sobre tentativas de suicídio ali dentro. Não há. Então, é muito complicado você não ter nenhum nesse tipo de dado. Toda vez que vai fazer alguma conversa sobre suicídio, que envolve várias unidades, todo mundo, na minha unidade aconteceu semana passada, aí eu tive que conversar com o aluno no final de semana, ele ligou para mim, e é todo mundo fazendo esse trabalho, e a maioria das pessoas que estão fazendo esse trabalho não é especializada, mas é que aquilo se comove de tal forma que, é o meu aluno, é uma vida, eu não posso deixar. E acaba são essas pessoas que assumem a responsabilidade pela instituição, né? Que essa também é uma crítica minha, de que esse cuidado, ele é feito por pessoas que não são preparadas para ele, mas que só sobram para essas pessoas, porque se elas não fizerem, a tragédia maior acontece. E quando acontece olha, a questão está na sociedade, né? É a OMS que fala tanto lá de pessoas que se suicidam por ano, então é só você transpor para cá. Então, é uma questão muito complicada, muito difícil, porque por ela ser uma questão muito moralizada, você cria todas essas retóricas de que, olha, às vezes é melhor não falar para não estimular. Só que isso também estimula, porque você não conversa sobre, você não abre o espaço para que uma pessoa chegue para outra e fale, olha, não estou bem, não estou pensando boas coisas, você pode me ajudar? Você pode conversar comigo hoje? E às vezes você pode me levar até o lugar? Às vezes é isso que ajuda naquele momento, sabe? De você sentir que você pode conversar com alguém, de como aparece, né, numa parte que eu escrevi, das professoras falarem, olha, se alguém precisar de ajuda, estiver nesse momento, a gente vai lá e leva mesmo, pega o carro aqui, vamos com vocês ali no Instituto de Psicologia, que é do lado, assim, sabe? Mas porque também é isso, sabe? Às vezes você precisa ter uma pessoa para falar, olha, eu espero você enquanto você vai lá ser atendida. Isso faz toda a diferença, então, mas é isso, a grande parte. Não é desmerecer os que está sendo feito, porque o programa Ecos, eu acho, é uma proposta muito interessante, em comparação com a anterior, ela é muito mais produtiva. Mas, novamente, será que a gente realmente está tratando dessa questão diretamente, ou só dos efeitos dela, só reagindo a ela, né? Porque é isso, aconteceu em 2018, 2021, 2023. A gente não sabe quando isso vai acontecer de novo, mas dado todo esse tempo, será que já não tem o suficiente de dados de situação, né, até dados epidemiológicos, para saber o que tipo de situação que leva a isso, sabe? Para saber como prevenir, como conversar com os alunos. Porque é isso, quando acontece, a universidade vai lá procurar seus recursos humanos para como que a gente vai tratar isso, como que a gente vai lidar com essa situação. É muito complicado. Mas então, vamos para o intervalo, a gente volta 9h20, tudo bem?
Iva, eu gostaria de saber se nós vamos ter o Fornes de presença. Tô copiando isso agora para vocês. Espera aí, só um instante.
Pessoal, vamos voltando para a segunda parte da aula. Então, nessa segunda parte, eu vou tratar a primeira parte do capítulo, que é sobre a pandemia enquanto um evento crítico. O início da pandemia de Covid-19 na Universidade de São Paulo. O primeiro caso registrado de Covid no país se deu em 26 de fevereiro de 2020. Em 11 de março de 2020, quando o país já tinha registrado um total de 36 casos, o primeiro caso foi confirmado na Universidade de São Paulo. Foi também neste dia que a Organização Mundial da Saúde elevou a Covid-19 à categoria de pandemia mundial. O infectado era um aluno do curso de Geografia da FFLeste que havia viajado recentemente à Itália. No dia da confirmação, o Departamento de Geografia decidiu suspender as aulas. No dia seguinte, alguns docentes da unidade decidiram também suspender as aulas. Contudo, em nota publicada, a reitoria da FFLeste afirmava que manteria as aulas e as demais atividades enquanto aguardava a manifestação da Secretaria de Saúde de São Paulo. 2 dias após a confirmação do caso, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, da USP, Unicamp e Unesp, instituiu a suspensão das aulas a partir do dia 17. A decisão levava em conta as novas recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, num esforço conjunto de reduzir a taxa de crescimento da doença no estado de São Paulo. No primeiro dia da suspensão das aulas presenciais, foi realizada uma reunião presencial no Conselho Universitário da USP, com os diretores das diversas unidades da universidade. Nela, o então reitor Varran afirmou que vivemos um cenário delicado, mas a USP não vai parar. Sendo assim, convoco a todos para mantê-la viva e dinâmica. Embora tenha sido encorajada a introdução imediata do ensino remoto, a reitoria não definiu diretrizes gerais mínimas para todas as unidades. Pelo contrário, ficou a cargo de cada unidade definir suas próprias diretrizes para dar prosseguimento ao semestre. A USP, de fato, se manteve viva no primeiro semestre daquele ano, mas isso se deu por um esforço contínuo do corpo docente, discente e dos servidores técnico-administrativos de cada uma das unidades que a compõem. Na FFLeste, em específico, a indeterminação de quando as atividades presenciais poderiam ser retomadas se somou ao questionamento da real possibilidade das atividades continuarem de modo remoto. Em decorrência disso, ficou a cargo de cada docente definir um cronograma de atividades para sua disciplina e se a continuidade seria dada remotamente ou não. Cerca de 2 meses se passaram até que a unidade estabelecesse um plano conjunto para a continuação do semestre, com um calendário geral, e determinasse que, pelo resto do ano, as aulas seriam remotas. Então, a gente passa para a questão, quando eu perguntava no formulário quantos de vocês tiveram diagnóstico para a Covid-19 e se houve precarização financeira durante o período. Na graduação e na pós-graduação, em 2023, cerca de 63,9% dos respondentes receberam um bom diagnóstico para Covid-19. 36,1% não receberam. Há uma proporção maior de respondentes com diagnósticos na pós-graduação, 67,4%, do que na graduação, 60,8%. Em 2023, cerca de 50,3% dos respondentes não sofreram precarização de suas situações financeiras em decorrência da pandemia. Entre os respondentes afetados, cerca de 16,6% tiveram um ou mais familiares que perderam seus empregos. 13,9% obtiveram auxílio emergencial. 11,8%, por serem trabalhadores autônomos, ficaram sem rendimento. 10,5% perderam seus empregos e 1,7% perderam bolsas de estudo. A situação financeira dos respondentes da graduação foi mais afetada pela perda de emprego de seus familiares, enquanto que a da pós-graduação pela perda de renda por serem trabalhadores autônomos. Então, eu passava para uma questão de perguntando como que foi as vivências durante a pandemia e, de certa forma, se os problemas que foram encontrados ainda estavam presentes em 2023. Os respondentes da graduação e da pós-graduação em 2023 apontaram a adaptação ao ensino à distância como a maior dificuldade que enfrentaram no acompanhamento do curso durante a pandemia. Avaliam que os docentes tiveram grande dificuldade em lidar com a tecnologia e que as tentativas de adaptação da dinâmica pedagógica para o online nem sempre foram muito eficazes ou mesmo condizentes com a situação de privações em que se encontravam.
A falta de uma diretiva institucional sobre como as aulas deveriam seguir no ensino remoto deu abertura para atitudes diversas, segundo o gosto de cada docente. Enquanto alguns refizeram a ementa de seus cursos, adaptaram suas aulas e atividades avaliativas, diminuíram a quantidade de leituras, disponibilizaram gravações das aulas, não cobraram presença, dentre outras coisas, partindo do entendimento de que a situação pandêmica requisitava uma flexibilização, outros foram mais rígidos e intransigentes. Mantiveram suas emendas originais, alguns ampliaram as formas avaliativas, não gravaram as aulas e ainda requisitaram presença. Há relatos em que os discentes se juntaram para tentar negociar algum dos termos com os docentes, que muitas vezes passavam a levar em conta tais demandas e realizavam mudanças, enquanto os outros se recusavam a fazer qualquer negociação dos termos. Como consequência, muitos discentes apontam as dificuldades que tiveram para dar conta das demandas das disciplinas cursadas. Durante o ensino remoto, as condições de existência dos discentes se tornaram mais visíveis e mais presentes, assim como as desigualdades, que nem sempre são aparentes quando todos estão sentados numa mesma sala de aula, como a gente estava conversando ontem, né? Como apresentado no 3º capítulo, não ter um ambiente próprio para estudar, desde as coisas que são tidas como básicas, como cadeira e mesa, silêncio, computador pessoal, acesso de qualidade à internet, todas essas coisas já afetavam e continuam a afetar as possibilidades da vida acadêmica. Na pandemia, a situação parece ter ganho uma dimensão maior ainda. As condições eram outras. Em grande parte, a família e os vizinhos estavam em suas casas por longos períodos de tempo por causa do isolamento social inicial. Assim, o lugar onde se vive, com quem se vive, as condições da estrutura física, a não possibilidade de acesso à infraestrutura oferecida pela universidade, dentre outros fatores, foram centrais na pandemia. Ditavam quem conseguia assistir às aulas remotas, quem poderia acompanhar ou não o andamento do curso. A falta de equipamentos ou ter de compartilhar com outras pessoas, há discentes que só dispunham de seus celulares para acompanhar as aulas e para escrever trabalhos. O sinal estável de internet que impossibilitava o acompanhamento pleno das aulas sincrônicas, inclusive na moradia estudantil. Aí tem outras condições, né? Que é ter que dividir o mesmo espaço de estudo com outras pessoas, muitas vezes o próprio quarto. O cansaço adicional gerado pelo trabalho remoto, de passar o dia inteiro na frente do computador, trabalhando e estudando. E os temores com a própria saúde dos familiares, com possível agravamento da pandemia. Para os pós-graduandos, em específico, o andamento de suas pesquisas foi prejudicado. Muitos tiveram de alterar seus recortes e métodos, já que não havia uma possibilidade segura de realizarem seus respectivos campos. Algo ainda a ser destacado é a dificuldade adicional que muitas mulheres, especialmente mães, tiveram ao terem que assumir uma série de tarefas domésticas e o cuidado dos filhos, que tomavam grande parte do tempo, do foco e da energia. O conjunto dessas dificuldades tiveram grandes efeitos sobre a relação que os discentes mantinham com seus cursos. Um grande montante dos relatos expressa sentimentos de desmotivação, desânimo e falta de interesse. Na graduação, em 2023, 25,5% dos respondentes cogitaram trancar a matrícula e 9,8% efetivamente trancaram. Contudo, para os discentes que recebem algum auxílio, bolsa ou estavam realizando estágio, trancar a matrícula poderia levar à perda do benefício. O prolongamento do ensino remoto por mais de 2 anos, nas condições supracitadas, gerou dificuldades cognitivas que, para alguns, permanecem até hoje, como dificuldades de foco, de concentração e de aprendizagem. Essas dificuldades também são algumas das sequelas de longo prazo encontradas entre os pacientes que tiveram Covid-19. Embora aqui não há como se afirmar tal correlação apenas pelos relatos apresentados. Entre outras dificuldades geradas pela pandemia estão as dificuldades de sociabilidade. De modo generalizado, os discentes de graduação e de pós-graduação falam de quanto suas relações com outros discentes foram prejudicadas, assim como seu sentimento de pertencimento à comunidade acadêmica. Quando entrevistei Patrícia, em 2021, ela só tinha tido as 2 primeiras semanas de aula presencial no ano anterior, antes delas terem sido interrompidas pela pandemia. Esse curto período de tempo foi a totalidade de sua experiência universitária no campus até o retorno presencial. Nessas 2 semanas, ela e os outros integrantes nem tiveram muito tempo para se conhecer, para realizar coisas tidas como banais da vivência acadêmica. Assim, os ingressantes de 2020 e 2021 tiveram de esperar o retorno presencial para poderem ter essas experiências e, finalmente, terem contato e conhecer o restante de seus colegas, muitos dos quais só conheciam virtualmente. Embora diversas dificuldades de sociabilidade foram relatadas no capítulo anterior, né, na nossa 4ª aula,
No contexto pandêmico, essas dificuldades se exacerbaram ainda mais. Muitos discentes só tinham contato com seus colegas durante a duração da aula online. Assim, não havia aqueles minutos antes da aula para puxar papo com outro colega. Muitos falam da existência de grupos de WhatsApp contendo todos os discentes, em que se faziam anúncios gerais e algumas vezes discussões e reclamações, mas eram poucas as oportunidades de conhecer outros colegas para além dessas. Na pós-graduação, em específico, a pandemia gerou uma situação inédita. Há pós-graduandos que fizeram todo o seu mestrado à distância e que nunca chegaram a conhecer presencialmente seus colegas de turma ou mesmo seus orientadores, o que fez com que não criassem laços duradouros. Decorre dessa dificuldade generalizada de criar laços, vários relatos sobre solidão e tristeza no período pandêmico. Alguns se sentiram sozinhos o tempo todo por não conseguir tecer novas amizades, ou de se sentirem distantes afetivamente dos colegas, dos docentes, dos orientadores, dos grupos de pesquisa, gerando sentimentos de não pertencimento e de falta de acolhimento. De modo geral, a pandemia é descrita como um período totalmente negativo, de extremo abalo emocional e de grande piora na saúde mental dos respondentes. Ao serem questionados se sentiram a necessidade de procurar algum acompanhamento psicológico ou psiquiátrico após o início da pandemia, entre os respondentes da graduação e da pós-graduação em 2023, cerca de 42,9% dos respondentes procuraram acompanhamento e foram atendidos. 27,9% já estavam realizando acompanhamento, e 7,8% procuraram, mas não foram atendidos. Cerca de 21,4% não procuraram ajuda alguma durante o período. Assim, ao menos 50,7% dos respondentes procuraram alguma ajuda profissional e 70,7% continuaram realizando acompanhamento terapêutico durante a pandemia. Ao relacionar esses dados com os sistemas de saúde aos quais os respondentes disseram ter acesso, pode-se inferir que cerca de 65,2% dos acessos se deram estritamente pela rede privada, respectivamente por consultas avulsas e por convênio, seguido de 20% pelas redes públicas e privada e 7,5% estritamente pela rede pública. Como a gente viu, né, na terceira aula, né, o acesso, né, tende a se dar dessa forma, primeiro por privada, pela junção de privado com público e, por último, público. Voltando. Os pós-graduandos, em comparação com os graduandos, acessaram mais a rede privada e a conjunção de redes, né, pública e privada. Os graduandos tendem a acessar mais a rede pública do que o acesso conjunto de redes. Em 2022, pós-graduandos do Instituto Oswaldo Cruz publicaram um estudo com quase 6 mil pós-graduandos participantes. Aponta-se o alto impacto da pandemia nas atividades acadêmicas e na saúde mental dos discentes. Durante o primeiro ano da pandemia, a pesquisa aponta que 45% dos alunos foram diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada e 17% com transtorno depressivo. Ademais, 60% dos discentes relataram crise de ansiedade e dificuldade para dormir, e quase 80% relataram falta de motivação e problemas de concentração. Mas eu acho que precisa ser levado em conta nesse dado, né? Quando a gente fala que 45% dos alunos foram diagnosticados com transtorno de ansiedade generalizada, não só tem que levar em conta em que contexto que deve ter dado esse atendimento, né? Porque já que a grande maioria foi para a rede privada, não por convênio, pagando consulta, a maioria das vezes é consulta 10, 15 minutos de o que você está passando. Tá, toma essa medicação, volta daqui 2 meses. E vai esse ciclo. E não só isso, de levar em conta que o contexto que a gente estava inserido, claro, ele é um contexto muito que gerava esses sintomas de ansiedade e de depressão, mas que talvez esses sintomas não configurem um diagnóstico, não é uma coisa que se prolonga para além da pandemia. Então, acho que esses dados, né, embora a gente não tenha como perceber isso, né, porque não foi feito esse acompanhamento, mas de sempre tomar muito cuidado com esses dados e levar em conta essas duas coisas. Em que contexto foram feitas essas consultas e o contexto geral, né, porque assim que a gente tem uma melhora da situação, certamente muitos desses alunos, esses diagnósticos caem, né, mas isso não quer dizer que esse sofrimento não é válido. A questão é que, será que isso configura realmente um diagnóstico? Será que é só em termos de, como a gente estava falando nas outras aulas, né? É apenas em termos de ter um diagnóstico que o seu sofrimento pode ser reconhecido? E, por fim, ao luto pelas pessoas próximas e das mais de 715 mil vidas perdidas apenas em nosso país. Perdas essas que foram muito presentes em nosso meio.
Na graduação em 2023, 34,6% dos respondentes perderam algum familiar ou amigo por complicações da Covid-19. Na pós-graduação, 37,6%. Muitas vidas foram também perdidas na comunidade acadêmica. Discentes, docentes, servidores técnicos administrativos e trabalhadores terceirizados morreram por complicações ocasionadas após serem infectados. Algumas das dimensões de quanto a pandemia alterou a forma como passamos a viver nossas vidas, dentro e fora da universidade, só serão entendidas daqui a alguns anos. Contudo, a impressão que fica de tudo isso é que, apesar de toda a devastação, de todo o medo e de toda a dor, tivemos que encarar uma forma de fazer ciência que parece não poder parar, nem mesmo diante da morte. Então, as consequências, né, diretas da pandemia na permanência estudantil. Como eu estou falando, da Comissão de Direitos Humanos, no final de 2021, ela lança uma nota, né, que depois vira notícia, que ela tinha esse medo que 600 alunos podiam ser jubilados naquele ano, em decorrência do discente não ter obtido nenhum crédito em 2 semestres consecutivos, ou seja, ou discentes que não fizeram matrícula ou largaram, ou não completaram essas matérias. A comissão apontava que, durante a pandemia, muitos discentes não tiveram acesso aos meios eletrônicos necessários, nem ao espaço físico adequado, e ainda menos condições de saúde mental para elaborar e apresentar os trabalhos de conclusão das disciplinas, seja na totalidade ou mesmo na qualidade necessária para alcançar os créditos propostos. Apesar das reiteradas tentativas da CDDH de reverter o quadro de desligamento em massa, a Pró-Reitoria de Graduação se mostrou resistente em flexibilizar temporariamente seu regimento geral, apesar do momento de exceção da pandemia. Embora a possibilidade de mais de 600 alunos jubilados esteja dentro do esperado anualmente pela unidade, dado o tamanho do seu corpo discente, a medida foi vista como um ato insensível diante das dificuldades impostas pela crise da Covid-19. É relembrado que, em junho, a FEFELESH registrou oficialmente ao menos 3 casos de suicídio. Nesse sentido, a possibilidade de jubilamento em massa acenderia um alerta sobre a saúde mental entre a comunidade acadêmica. A FEFELESH concentra os estudantes com menor renda da USP. Muitos desses alunos não tiveram as condições necessárias para acompanhar as aulas à distância. Contudo, não quiseram trancar o curso porque depende dos auxílios oferecidos pela universidade para se manter. Durante a pandemia, a metade dos estudantes da FEFELESH deixou de receber algum benefício e tinha tido dificuldade de manter os estudos. Sem o benefício, muitos desses alunos não conseguiam se manter estudando, né? Os mais prejudicados nessa conjuntura pandêmica foram aqueles que, além de terem de conviver com os efeitos da própria pandemia, tiveram de lidar com a falta de recursos e equipamentos apropriados para o estudo, e que também esbarram nas dificuldades decorrentes da crise econômica que se instalou no país, comprometendo as condições básicas de manutenção da vida. A pandemia, portanto, agravou uma situação de exclusão educacional que é histórica no país. Com isso, escancarou ainda mais as inadequações e injustiças de nosso sistema educacional. Além disso, a pandemia apontou para a necessidade de reconhecer e enfrentar desigualdades sociais e digitais entre os estudantes, apontando que as desigualdades digitais refletem ou espelham desigualdades sociais mais amplas, né? Aqui seria as desigualdades digitais, né, seria no sentido de ter um equipamento, seja um celular, um computador, um acesso à internet estável, porque também tinha isso, né, de, às vezes, a única forma que a pessoa tinha era a internet móvel tem uma quantidade limite de dados por mês, então, às vezes a pessoa não conseguia acompanhar as aulas online, porque senão ela gastaria toda a quantidade que ela tem, né. Então, durante a pandemia, a educação tornou-se um privilégio, deixando milhares de estudantes sem garantia de seu direito à educação, né? A educação é um dever do Estado, né? Mas nesse momento é privilégio no sentido de como tudo foi para o remoto e não ofereceram condições, não só no ensino superior, né? A gente sabe que a educação básica, em diversos sentidos, também aconteceu demais isso, né? O distanciamento social não deveria ter tido como consequência a ampliação dos efeitos nocivos das crises que, historicamente, recaem majoritariamente sobre populações negras, pobres e periféricas. Os direitos sociais dessas populações precisam ser promovidos e garantidos para sua permanência na universidade. Contudo, a importância dos programas de assistência estudantil durante a pandemia não se limitou apenas à ampliação das condições de permanências dos estudantes em vulnerabilidade, mas também contribuiu para minimizar os riscos sociais e prover as necessidades básicas dos alunos e de suas famílias, né, como a questão
Desde a questão da alimentação, né, de oferecer esse auxílio, às vezes esse auxílio, né, que na época era R$ 500, às vezes era tudo que aquela família, para além do auxílio emergencial, tinha no mês, né? Então, a questão desde a da habitação e até da alimentação, esses auxílios auxiliaram, esses auxílios ajudaram nesse sentido, né, de prover essas necessidades básicas. A vivência das aulas remotas evidenciou que as políticas de permanência e de relacionamento estudantil devem também ser sensíveis a outros fatores, não somente os acadêmicos, sociais, extracurriculares, mas também ao bem-estar emocional. Elas devem, assim, ser multidimensionais, isto é, levando em conta aspectos materiais, culturais e simbólicos. E, por fim, eu perguntava para os alunos, né, desde que as aulas retornaram em 2022, o segundo semestre, quais eram as suas expectativas naquele momento, como que tem sido toda essa experiência? Então, 1 ano e 5 meses após o decreto de suspensão das aulas presenciais, a reitoria da Universidade de São Paulo divulgou uma nova portaria decretando o retorno obrigatório das aulas presenciais para o segundo semestre de 2021. Todavia, a FEFELESH estava entre as unidades que optaram por não realizar o retorno presencial naquele semestre e que se manifestaram contra a decisão tida como arbitrária, pois não havia se chegado ao mínimo de 70% da população completamente imunizada. O retorno presencial na unidade se deu de forma gradativa no primeiro semestre de 2022, não no segundo, no primeiro de 2022. Nesse momento, né, que é a segundo semestre de 2021, a forma como primeiro o plano geral era que fosse opcional, mas aí a reitoria, ela decidiu, era o último ano da gestão, ela decidiu, não, a gente vai passar por cima e vai obrigar todo mundo a voltar. E, na verdade, era também uma tentativa de fazer voltar os servidores, para que eles não trabalhassem mais em casa. Mas era um momento muito crítico, e era aquilo. Uma universidade que nunca foi pensada para essas condições e condições de distanciamento, como que você vai prover condições mínimas para essas pessoas, né? Quando questionado sobre quais tinham sido suas expectativas para o retorno presencial e o que tinham mais preocupado no momento do retorno, os respondentes da graduação e da pós-graduação em 2023 disseram ter expectativas bem ambivalentes. Por um lado, o medo de exposição ao vírus era muito grande. Muitos estavam preocupados em como ambientes da universidade estariam preparados para seguir os protocolos sanitários. Por outro, estavam muito animados, pois desejavam a volta presencial por muito tempo. Pelas condições físicas da unidade, como muitas das salas de aula com pouca ventilação, os discentes estavam preocupados com a aplicabilidade dos protocolos sanitários, de modo que tinham medo de enfrentar novamente salas cheias, assim como o uso de ambientes compartilhados, como banheiros e bebedouros. Um outro grande fator de medo era o uso de transporte público e dos circulares. Alguns discentes passavam horas no transporte público e outros tinham de utilizar circulares sempre lotados. Alguns deles apontam que o medo de serem contaminados, que sentiam se relacionava diretamente ao receio de contaminar seus familiares, pais e avós, que estavam nos grupos de risco muitas vezes. O medo coexistia paralelamente com a animação e antecipação pela volta presencial. Para alguns, apesar dos riscos de contágio, a ansiedade em seu sentido positivo de voltar a habitar o ambiente universitário era superior ao medo. Muitos ansiavam pelo retorno do convívio social, pelas salas de aula, pelo ambiente da biblioteca, pela vivência universitária cotidiana. Enquanto para alguns era a retomada de uma velha rotina interrompida, para os calouros da pandemia, era a possibilidade de finalmente viver a experiência universitária em sua plenitude. Contudo, não foi um retorno muito fácil. A Letras, em especial, que, como eu falei, entra 1.600 alunos por ano, teve que realizar um protocolo específico, dado que as salas do seu prédio eram bem menores em comparação com o resto das instalações da unidade. Como a Letras oferece 2 aulas por turno, os discentes precisavam atravessar grandes distâncias em poucos minutos para realizar cada uma das aulas em unidades diferentes. O que aconteceu foi, como na Letras as salas eram muito pequenas e não dava... em condições normais, era muito abarrotado, sempre foi muito abarrotado na Letras, aí nessa tentativa eles colocavam em outros institutos, e às vezes, não sei quem conhece
arquitetura da USP, assim, de certa forma, mas nada fica muito perto cada instituto não fica muito perto do outro. Então, você tem que, de uma aula para outra, às vezes uma distância de 10 minutos, atravessar grande parte do campus para você chegar numa outra unidade que você vai ter aula. Então, não tinha uma certa organização nesse sentido. E outras questões, né? Discentes mais velhos ou com mobilidade reduzida tiveram grandes dificuldades para acompanhar nesse período. De mesmo modo, os discentes do período noturno se sentiam bem seguros em ter que realizar os trajetos entre unidades em trechos sem iluminação ou vigilância. Embora a graduação e pós-graduação apresente muitas narrativas de apreensão com o retorno presencial, os primeiros parecem ter sido mais afetados pelo evento. Não só porque os pós-graduandos, usualmente, tendem a estar menos presentes no campus, como também uma grande parte desses respondentes já tinham concluído os créditos necessários ou estavam cursando apenas disciplinas remotas. Entre o medo e a animação, havia a apreensão prática em torno da readaptação às dinâmicas do ensino presencial. Se no começo da pandemia os discentes relataram ter tido grandes dificuldades em se adaptar ao ensino remoto, 2 anos depois era a vez de se adaptar novamente à dinâmica do ensino presencial, agora estranha. A ampliação não era só em torno das aulas, mas de tudo que vinha em conjunto delas. A necessidade de gastar horas com deslocamento, ainda mais no deslocamento entre trabalho e faculdade, se alimentar em condições mais restritivas e as difíceis interações com os outros colegas, dentre outras coisas. Por outro lado, havia expectativa entre os respondentes que, com o retorno presencial, pudesse superar a defasagem que sentiam ter sido gerada pelo ensino remoto, seja em seu rendimento ou empenho acadêmico. Para pós-graduandos, o retorno também significava a possibilidade de ocasionar o maior desenvolvimento de suas pesquisas e de poder, finalmente, realizar os campos planejados. A readaptação também tangenciava a sociabilidade. Ainda no binômio animação e medo, havia grandes expectativas também na retomada da socialização acadêmica, da possibilidade de rever antigos conhecidos, de conhecer novos colegas ou de simplesmente estar junto de outras pessoas. Entretanto, para alguns, o receio de que o período pandêmico tivesse agravado os impedimentos de interação pré-existentes parecia, enfim, se concretizar. Assim, muitas das expectativas se viram frustradas quando as dificuldades de socialização se tornaram mais aparentes e mais presentes. Há relatos que falam sobre o pânico inicial de estar em ambientes cheios, de não conseguir falar com outras pessoas, de se sentir não pertencente novamente. Entretanto, né, a sociabilidade pós-pandêmica não era algo dado, algo a ser refeito, mas também algo a ser construído, né? Não houve um retorno a uma velha normalidade, porque ela, na verdade, né, tal normalidade, né, como a gente convencionou a chamar, ela nunca existiu enquanto tal, né? A gente vê que a pandemia, ela ampliou, claro, a especificidade da pandemia de um ensino remoto, coisa que nunca tinha acontecido numa universidade pública, dessa maneira, alterou muitas das coisas, mas a gente vê como a questão da sociabilidade já era um problema pré-existente à pandemia, e com a pandemia ganhou outros contornos, né? E também, eu sinto que, assim, é uma coisa que muito se fala, que o próprio uso do campus, a relação com o campus também mudou muito, assim, a universidade tende a ficar muito mais vazia, você vê muito menos pessoas durante o dia. Claro que podemos também fazer aquela correlação, mas será que por que essas pessoas estariam aqui durante a tarde? Elas têm condições de estar aqui durante a tarde? Será que as pessoas estão trabalhando? Ou é a relação mesmo que, a partir da pandemia, as pessoas deixaram de estarem tão ativas assim no campus? A gente sabe que uma parte dessas pessoas nunca estiveram ativas no campus, porque elas têm que fazer toda essa correria cotidiana para dar conta das várias esferas da vida. Então, a gente vai para a conclusão desses eventos, né? Assim como Das, né, o interesse neste capítulo não foi descrever o horror desses 2 eventos considerados como críticos, mas sim a tentativa de descrever o que, de certa forma, aconteceu aos respondentes e ao campo acadêmico, e de como a memória desses eventos está inscrita nas relações desses sujeitos. Isso quer dizer que a memória desses ocorridos não precisa ser escavada para ser encontrada. Ela está na superfície dessas mesmas relações, na forma como a vida comum foi alterada nesse meio, em como a normalidade, o cotidiano e o ordinário acadêmicos foram profundamente reordenados por tais eventos. Tivemos, enquanto sujeitos, de reconstruir nossas vidas, de achar novas formas de seguir apesar da devastação, de recolher os cacos e construir algo novo.
Por intermédio disso, reencontramos e continuamos a encontrar e criar uma outra forma de habitar o cotidiano. Mas que façamos isso sem apagar as memórias dos que nos deixaram. Que honremos a memória de Aline, Kaique, Camila, Lucas, Marcelo, Paola, Ricardo, Vinícius e tantos outros e outras, né? Porque havia uma sessão que eu perguntava para as pessoas sobre casos que ocorreram, né, de suicídio entre colegas, e esses são alguns dos nomes, né, trazidos, né? Porque também tinha uma certa dimensão de que uma forma de honrar é criar uma memória sobre essas pessoas, né? Então, é não esquecer, né, dessas pessoas que nos deixaram e honrar, né, a memória delas, né? Não tornar esse debate como um problema estritamente individual, biográfico delas, mas tentar entender como que esse meio ocasionou tantas mortes, tanto por Covid ou mesmo por suicídio. A aula de hoje era isso. Alguém deseja falar? Então, gente, se ninguém se for falar, a gente conclui. Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone? Pode falar, Jorge Hilton. Professor, mesmo quem assistiu às aulas vai ter que fazer aquela atividade também, Não, desde que são duas condições. Quem acompanhou de forma síncrona e quem tem menos de 75%. Mas eu deixei opcional também, caso a pessoa que tenha mais de 75% de presença, se ela quer fazer, ela pode fazer. Mas não é uma atividade avaliativa. Não, tá certo. é Tá. só para ter uma noção que vocês acompanharam mesmo, para ter um modo de Tá controlar certo. isso. É porque no meu caso é questão de tempo, né? Como é assim à noite, aí quando eu chego da escola eu assisto seus cursos. Uhum. Assim, eu participei de todos. Aí se for para fazer alguma atividade, eu não sei se eu vou ter tempo, mas se eu tiver um tempinho eu faço. Agora, tem como se eu ver se eu participei de todos, do primeiro até hoje. Eu vou enviar isso, se eu não me engano, no final da próxima aula, porque daí a gente vai ter todos os números para ter uma Quer noção dizer de... que não encerra hoje não, né, professor? Não, a gente volta na terça-feira. Eu vou mandar um e-mail avisando, outro link, né? A gente ainda tem terça e quarta da semana que vem, aí a semana que vem a gente encerra. Sim. Porque lá na FEFELESTE encerra hoje, né? É só o link, de Sim. hoje que encerra hoje. Mas Tá eu vou certo. mandar um novo link na segunda-feira. Tá bom, professor. Obrigado, era só isso. Obrigado. Ok, de Tchau. nada. Então é isso, pessoal. Alguém mais? Pode falar, Fabiana. Felipe, teve alguma ação no retorno das aulas? Eu não sei se eu perdi alguma coisa, porque uma coisa que me impactou, falo no retorno das aulas pós-pandêmico, porque quando eu voltei, eu senti assim, que a universidade queria seguir, eu entendo tudo isso, né? A gente estava ali numa expectativa, mas também eu não conseguia seguir como se nada tivesse acontecido. Então, eu tive uma ação em sala de aula, tive algumas entradas, fiz uma ação coletiva, assim, em sala de aula, para saber os medos e expectativas dos estudantes. Então, tinha muita expectativa, mas tinha muito medo, até medo de voltar, assim, as aulas... porque a pandemia voltou, né, e retornar para esse... remoto, e também teve o outro lado, de gente que estava muito acostumada com remoto e que já estava trabalhando e era mais fácil conciliar esse trabalho, né, trabalho e faculdade no remoto, então teve esses dois lados, mas no geral havia muita vontade de retornar para o presencial, então eu fiz essa ação também para marcar que, não, a gente está voltando agora, então vamos falar sobre o que aconteceu, vamos fingir que nada aconteceu, né? Não, tá tudo bem, nada aconteceu nesses 2 anos que ficamos remoto. Então, não sei se teve aí alguma ação
né, que para mim foi muito importante. Falar até das perdas também, né, dos impactos das perdas. Então, não teve, e foi assim, quando esse reitor colocou essa volta obrigatória, ele colocou meio que assim, vamos virar a página. Em 2021, segundo semestre, vamos virar a página, já passou o pior. Vamos viver agora a melhor situação. Aí você fala isso, sei lá, a gente já tinha muita morte. Não só morte, né? A pandemia alterou. Embora, né, a gente está vendo agora, sei lá, essa situação, mais de 3, 4 anos da pandemia, parece que é uma coisa muito distante, mas realmente, naquele momento, tem muitos alunos, alguns entrevistados, que falavam, eu tinha pavor de ir para a universidade. Eu saía, eu me arrumava, ia pegar o ônibus, eu não conseguia entrar no ônibus. E realmente, eu mesmo percebi, pegar um ônibus, que era uma coisa tão assim, que a gente não ficava pensando onde que tá colocando a mão, se tá sentado perto de uma pessoa ou não. Naquele momento você fala, meu Deus do céu, tudo vira um grande problema, tudo. E era aquele grande medo mesmo durante a pandemia. Será que a gente vai conseguir voltar à normalidade? Mas não teve essa adaptação, e era a ideia de que, novamente, como o tabu do suicídio, não falar sobre é a melhor forma. Eu digo que também é uma dificuldade que eu tive em 2023 com a pesquisa que eu não tive em 2021. Porque em 2021 todo mundo queria falar sobre. Estava todo mundo meio mal, então ótimo que está tendo uma pesquisa para falar sobre isso. Em 2023 eu tive um número muito menor assim, de participantes, e a impressão que eu fiquei era: a gente não pode voltar a falar, a gente não quer voltar a falar sobre isso. Eu não quero, e faz um certo sentido em querer reprimir isso, porque foi um período tão ruim que as pessoas colocam, olha, voltar a falar daquilo me traz maus sentimentos, mas eu entendo, né, que é preciso elaborar esses maus sentimentos para conseguir, né, entender se alguma coisa te faz evitar aquilo, não vai resolver, né, precisa, uma coisa meio da psicanálise, que precisa elaborar essas questões. Então, teve muitos, assim, de ignorar mesmo, e muitos alunos começaram a deixar de largar o curso, sabe? Eu não consigo voltar, não consigo permanecer numa sala de aula, etc. O professor não entende. E o que falaram também que os professores, alguns mudaram, no sentido de, durante a pandemia entenderam. Voltou, como se a pandemia não tivesse acontecido. Vamos todo mundo continuar como as coisas eram. Parece que estava todo mundo querendo superar as dificuldades ao passar por cima, né, dessa memória. E é importante, né, dessa pandemia, porque, claro, é uma coisa totalmente fora, mas como as coisas estão hoje, a gente não sabe como uma próxima pandemia pode acontecer novamente, ou como uma outra situação, assim. Não só isso, gente, perder 700 mil pessoas, isso altera todo um país, né? A gente viu também de certa forma, né, o Bolsonaro não foi reeleito por causa disso, em grande parte. A gente não tem como ter mas tem uma certa dimensão que aqui, o Bolsonaro perdeu a eleição, não ganhou novamente por causa dessa dor que ele gerou na nação inteira, assim, apesar de todas as barbaridades que fez. Mas é isso, sabe? Até eu, na minha própria família, eu perdi 2 pessoas. Então, para mim também foi. A junta disso, junta com essas mortes, com suicídios, foi um período muito ruim. E na hora de voltar, ao invés de elaborar, não, vamos. Até durante a pandemia, assim, os alunos relatam, os professores não queriam falar sobre isso. A forma que eles achavam que era melhor de lidar com isso era fingir que estava tudo normal. Mas fingir que estava tudo normal só piorava a situação. Você não podia falar em sala de aula. E quando voltava, você não podia falar que você estava com pânico em ficar em sala de aula. E tinha muito isso, de uma semana era presencial, gente, teve novos casos, não vai ter mais. Então era uma situação muito complicada, assim, que não foi trabalhada e que meio que tá ali, né, na superfície, mas a gente não conversa sobre porque, de certa forma, a gente superou. A gente sabe que não é bem assim, né? Os efeitos estão aí até hoje, as dificuldades de sociabilidade decorrentes, não só pré-pandemia, mas também da pandemia estão aí presentes. É isso então, pessoal. Voltamos na terça-feira. Até mais. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigada, viu? Boa noite. Tchau, boa noite.